Muito bem, boa tarde a todos. Pode abaixar um pouquinho o volume. Acima das estrelas. Prazer estar aqui com vocês. Se eu tivesse R$5 para dar para vocês, para tomar um sorvete na saída, eu daria. Porque eu sei que é um grande esforço poder ouvir, embora tantas palavras importantes aqui, a gente sabe que é um desafio para a gente. Então eu quero começar, quero fazer uma oração. Se você pudesse se colocar em pé, nós vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado pela vida do Dr. Wagner. Muito obrigado pela equipe do Religare. Muito obrigado por todos os líderes aqui presentes. Muito obrigado por todas as pessoas aqui reunidas. Ó Deus, que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor possa transbordar em cada coração aqui. Que a tua graça, que o teu amor visite cada vida e que o Senhor fale ao nosso coração, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e ministra a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Salvador do mundo, em tuas mãos, seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Acima das estrelas, eu sei que estás. Pode abaixar todo o som, pode tirar. Obrigado, tá? Você tirou aqui, José? Acho que não, né? Acho que ele está rodando aqui aquela tela. Mas quando eu vou passar o vídeo. Tá bom. Muito bem, meu nome é o nome de nascimento. Benones é o meu nome. Eu sou de Goiás. E estou aqui em Catanduva já há 2 anos e 10 meses. E eu sou da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma igreja histórica. Ela nasceu no movimento da Reforma Protestante, lá no século XVI. E ela chegou aqui no Brasil no ano de 1859. Um missionário chamado Archibald Green Simonton, com 26 anos de idade. Ele saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil. E ele plantou aqui o trabalho da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está em Catanduva há 93 anos, ali na rua Minas, entre a 13 e a Maranhão, ao lado da Lela. É uma igreja já bastante conhecida aqui na cidade. E para mim foi um grande privilégio vir pastorear justamente esta igreja. Eu nasci nesta igreja, meu bisavô já era desta igreja, os meus avós, os meus pais. E eu, desde o ventre da minha mãe, eu fui criado nesta igreja. E com 19 anos eu fui chamado para o sacerdócio pastoral. Com 21 fui para o seminário. E com 22 eu me casei. Aqui está minha esposa, ela chama Cláudia. Eu estava sem barba aqui. E aqui está o meu filho mais velho, esse aqui chama Vinícius. E esse aqui chama Estevão. Eu já sou casado com a Cláudia há 20 anos. E nós estamos aqui muito felizes por estarmos aqui nessa cidade. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez de poder compartilhar e participar e aprender também, juntamente com todos. E aqui que é a igreja que nós pastoreamos, aqui está um pouquinho dos irmãos, no aniversário de 93 anos. Ela foi organizada em 1924 aqui em Catanduva. Eu quero falar um pouco sobre o tema Deus é Amor, e eu trouxe uma definição de Deus. O que significa o nome Deus, de acordo com a doutrina da igreja? Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. O tema está relacionado aqui nesse atributo de Deus. São vários atributos. Não é fácil olhar para Deus e defini-lo apenas em um só dos seus atributos. Mas todos os seus atributos,
Um está relacionado com o outro. A sua justiça é santa, o seu amor é misericordioso, a sua eternidade é bondosa. O amor de Deus é eterno. E aqui vem um outro significado que eu gostaria de trazer acerca de Deus, que são os nomes de Deus. O primeiro nome que Deus leva na Bíblia é Elohim, que é um nome no plural, que significa o Deus poderoso. O outro nome, Adonai, o Deus governador. O outro nome, Iavé, o Deus redentor. É esse nome que Deus usa quando Moisés pergunta para Deus quem ele era. Então Deus diz, eu sou o que sou. E esse nome que foi dado, que Deus se apresenta, significa o Deus redentor, que por amar a criatura, ele veio para resgatá-la. Um outro nome, já no Novo Testamento, é Theos, que é o Todo-Poderoso. O outro nome é Kyrios, que significa Senhor. Mas tem um outro nome fantástico, que o nosso Senhor Jesus nos ensina a chamar Deus, que é de Pater. O nome que Deus, na maior revelação dele na terra, que é o próprio Deus encarnado, o Filho unigênito de Deus, ele manda chamar Deus de Pai. E esse Deus Pai é Deus amoroso, cheio de misericórdia e bondade. Então, eu fiz aqui umas anotações que eu acho interessante, quando no português a gente chama Deus de Deus. Porque na palavra Deus, esconde o nosso eu. Olha só, que bonito. Então, o nosso eu, ele é pleno e completo na medida que ele está para dentro de Deus. E nesse Deus, nós podemos ver o verbo. Toda frase precisa de um verbo para ter sentido. Nesta frase, o que dá sentido aqui é o verbo, essa palavrinha, essa vogal, que significa ser. E Deus é o ser completo, absoluto, a razão primeira e última. Ele é transcendente, ele está acima de tudo e todos, ele não precisa de nada que foi criado para ser quem é. Ele é autônomo e ele é incompreensível. Nós não podemos pegar Deus e levá-lo num tubo de ensaio para um laboratório. Nós não podemos medir Deus, nós não podemos. Esse é um grande drama que nós temos como seres humanos. Nós não podemos manipular Deus. Deus é totalmente incompreensível e só podemos compreendê-lo na medida que ele se revela. Ele é transcendente. Faltou aqui uma palavra importante que eu esqueci, que é Deus é imanente. Ele quis se relacionar com a sua criação. Ele quis se revelar. Ele quis se apresentar. Ele quis andar aqui nessa terra. Então, outra palavra na frase é amor. E são vários os sentidos para a palavra amor. Nós vimos aí a palavra filéu, que é o amor entre irmãos. O amor eros, que é o amor o amor sexual entre os dois sexos, macho e fêmea. E existe um outro amor na Bíblia, que é o amor que está lá na frase lá de 1 João 4, que fala que Deus é amor. A palavra amor ali, analisando a palavra, fazendo uma análise semântica, essa palavra ali significa ágape no grego. E o ágape é uma palavra de origem grega, e ágape pode ser o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. Então, quando fala que Deus é amor, essa palavra, essa frase expressa que Deus, Ele ama e Ele se doa. Ele ama incondicionalmente. Não existe condições para o amor de Deus. Não é a cor da pele, não é a idade, não é o nível social, intelectual, cultural, não é o status quo de uma pessoa, mas é o fato que Deus é amor. E Deus ama o objeto do seu amor. E não somente ama, mas esse amor faz com que ele se entrega por aquele que ele ama. Então é esse Deus maravilhoso. Deus é amor. Então, meus queridos, nossa igreja, eu cresci na igreja presbiteriana, e a igreja ela tem um lema, que eu cresci aprendendo.
e procurando viver esse lema, que é firmeza nos essenciais. Deus é justo, Deus é santo, Deus é luz, em Deus não há treva. Nós somos seres morais, nós somos seres que nós temos que ter responsabilidades. Se nós plantamos uma semente de mamão, vamos colher uma mamão. Não tem como eu plantar mamão e colher arroz, não tem como eu plantar melancia e colher feijão. Nós somos seres morais, somos seres responsáveis. Mas nesses fatores essenciais, nós devemos ser firmes. E quais são esses valores essenciais que Deus estabelece para nós? Estabelece que nós devemos, como seres humanos, amar a Deus acima de tudo. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar do nosso coração deve ser colocado Deus, o eterno, o soberano. E se nessa posição vertical eu tenho um relacionamento saudável com Deus, esse relacionamento ele vai implicar também numa outra relação que é com o meu próximo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então essa relação, ela é horizontal, ela alcança o outro, mas ele alcança a si mesmo. E nesse ponto nós estamos aqui. Quantas religiões aqui? Primeira vez que isso acontece. Nunca imaginei que isso iria acontecer. Mas desde criança aprendi a respeitar o diferente. Desde criança fui amigo de católicos, fui amigo de espíritas, fui amigo de outros irmãos de outras denominações evangélicas. E a gente vê assim que na nossa naturalidade humana, o preconceito é muito fácil acontecer. O orgulho, a soberba, a arrogância, isso tudo é obra da carne. Mas quando a gente está andando com Deus, e a gente vive esse relacionamento de amor com Deus, a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente vai vencendo as obras da carne. E vai aprendendo a amar, a perdoar, a aceitar, a relacionar. Jesus, ele relacionou com tantas pessoas, vinham pessoas de tantas nações para encontrar com Jesus, e Jesus tratava todas com todo amor, tratava todas com todo respeito. Mas o lema tem uma outra frase: liberdade nos não essenciais. Há não essenciais que as pessoas são livres para tê-los. As pessoas são livres para escolher a sua religião. Mas nós não somos livres para matar uns aos outros porque os outros pensam diferente da gente. O respeito mútuo, o amor mútuo tem que estar presente, isso é essencial. Agora há uma liberdade que deve ser realmente valorizada. E por fim, nesse lema que eu gosto muito, termina com amor em tudo. Firmeza nos essenciais, liberdade nos não essenciais, amor em tudo. Na época do Antigo Testamento, a gente vê muitas coisas que a gente fica com o coração assim, quebrantado. Na época do período da igreja primitiva, os cristãos eram mortos. Na época da Idade Média, a igreja matava em nome da fé. Na época da colonização americana, quantos protestantes mataram pessoas que pensavam diferente deles? Na época da perseguição até às bruxas, tem até um filme chamado Bruxas de Salem. Todo fanatismo, todo extremismo, todo radicalismo, ele não tem origem no amor. Ele tem origem no eu carnal, caído. Tem alguns textos que eu separei na palavra de Deus. O primeiro é esse de 1 João capítulo 4. Quanto tempo tem aí, meu irmão? Olha só, 1 João capítulo 4, fala assim: meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus, e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Então, palavra de Deus, o Deus que se doa, o Deus que ama incondicionalmente, o Deus que se entrega, é aquele que manda a gente relacionar assim. No final do texto diz assim:
Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. O medo da morte, o medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. Se alguém se vangloria, dizendo eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, gente, é um aspecto da criação, e a igreja presbiteriana é um dos fundamentos, é a criação de Deus. E quando Deus criou todas as coisas, Ele criou cada um conforme a sua espécie, mas o homem Ele fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando Deus Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele compartilhou com esse homem características dele, características próprias de Deus. Uma dessas características é a capacidade de amar. Como foi dito aqui, questão do livre-arbítrio, Adão e Eva tinham sim o livre-arbítrio. E livre-arbítrio é a liberdade que a pessoa tem de agir contra a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus é melhor, o homem foi dotado com essa característica e o homem escolheu o contrário a Deus. E como consequência entrou a morte. E a palavra morte significa separação. E a separação ela tem 3 estágios. Primeiramente a separação espiritual, separados de Deus. Segundo lugar, a separação física. Quando o homem morre, há uma separação inerente, intrínseca dentro do próprio homem. Parte material com parte espiritual. E por fim, a palavra de Deus fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. E é aqui que nós vemos o amor de Deus. Porque o homem rebelou contra Deus, mas Deus não desistiu do homem. Você pode rebelar contra Deus, você pode virar as costas para Deus, mas Deus não desiste da sua vida. Deus não vira as costas para você. Isso é um fato, isso é uma verdade bíblica. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, esse amor incondicional, ele vem mostrar para nós a possibilidade da gente ser reciclado. A reciclagem que o amor de Deus quer fazer conosco é uma reciclagem de dentro para fora. E essa reciclagem é por meio de um fato objetivo e histórico que separou a história humana em 2 partes. Que o próprio Deus, Ele desceu aqui na terra, nasceu de uma virgem, pelo Espírito Santo, Maria ficou grávida e nasce o Filho unigênito de Deus. Ele não tinha lugar para ele nascer, não tinha casa para ele. Embora tivesse muitas hospedarias, não tinha lugar para ele nascer. O ambiente que ele nasceu foi junto com os animais. Embora ele sendo Deus, Filho de Deus, ele nasceu junto com os animais. A vida dele foi extraordinária. O que ele fez foi extraordinário. Ele curou vidas, libertou vidas, alimentou vidas. Ele mostrou que ele tem poder de transformar água em vinho, tem o poder de transformar o coração da pessoa em um novo coração. E ele disse que para a pessoa entrar nesse reino, na dimensão desse amor, precisa nascer de novo. E esse nascer de novo significa reconhecer que é uma pessoa caída, que é uma pessoa que não tem a autonomia e a capacidade de ser autossuficiente, mas que precisa de pedir perdão, reconhecer o seu pecado e chegar diante de Deus e confessar o Senhor Jesus, entregando a Ele a sua vida pela fé. Dos slogans da reforma foi o Sola Fides. A salvação não é pelos méritos pessoais, a salvação é pelos méritos que naquele que se entregou na cruz do Calvário.
E todo escrito de dívida por causa do meu pecado, do passado, do presente e do futuro, o Senhor, como ser perfeito, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, justo e perfeito, sem pecado, porque o pecado original, decorrente do pecado de Adão, ele não chegou no coração de Jesus, porque Jesus foi concebido pelo próprio Espírito Santo de Deus. A semente do pecado original não tocou no coração do Logos encarnado, da ideia encarnada do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Então, o ente é santo, mas ele também conhece as nossas limitações, e pelas suas pisaduras ele pagou o preço, para que nós pudéssemos experimentar e entrar na dimensão do verdadeiro amor. E ele ensinou para a gente muitas verdades, e algumas delas que eu quero dizer aqui, em Mateus 5, 38, 48, que ele fala assim: ouviste que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente? Pergunte se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que eu proponho: não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda, viva generosamente. Que, se quando você for levar sua oferta e lembrar de alguém que está chateado com você, deixa a oferta ali no altar, vai lá e reconcilia com aquele que está chateado com você e depois faça a sua oferta. Olha o que mais que ele disse. Antes de ler esse texto ali, tem um texto que em Mateus também fala o seguinte: vocês conhecem bem o mandamento, não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame o irmão de idiota e você corre o risco de parar no tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, preste a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que alguém tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta. Saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Mas tem um outro texto aqui, que ele fala o seguinte: ame, se alguém fizer mal a vocês, reajam com força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz, Ele dá o melhor. Então, amem os seus amigos, e orem, e abençoem aqueles que vos perseguem. A gente está vendo cristãos sendo mortos dia a dia. Muitas vezes a mídia não promove as informações de a gente ver cristãos sendo mortos dia a dia. E quais são os testemunhos que a gente vê? Deles ajoelhados, sem revidar, porque Jesus ensinou a lei do amor. Se tem alguém te perseguindo, ore por ele, abençoe a vida dele. Se tem alguém lutando contra você, dá a ele o que ele está lutando. Se alguém está te obrigando a andar uma milha, vai com ele 2. Essa é a lei do amor, e é isso que nós devemos resgatar na nossa geração, na nossa sociedade, porque a gente está vendo muita gente no nome de Jesus, falando no nome de Jesus, mas guardando ódio e rancor, querendo pegar em armas, querendo matar as pessoas. Que cristianismo é esse? O Gandhi falou o seguinte: eu creio no Cristo que vocês pregam, mas não acredito no cristianismo que vocês vivem. Mas Jesus fala que isso iria acontecer, que muitos iriam falar no nome dele. Mas o que evidencia de fato alguém que fala no nome dele é se nós vivemos, e se nós vivemos a lei que ele deixou. E a lei que ele deixou é a lei do amor. É orar, é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, meus queridos, Gálatas 5:22 resume o seguinte: se o Espírito Santo, que é presente daqueles que nascem de novo pelo arrependimento e pela fé, se o Espírito Santo, ele me selou, é Deus morando em mim. No Antigo Testamento, o templo de Jerusalém era símbolo da presença de Deus, e a arca da aliança era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Hoje, Deus não está mais simbolizado na presença a partir de templos ou de objetos. Deus está presente no coração daquele que crê, daquele que o ama acima de tudo, daquele que o recebeu, daquele que creu
em Jesus Cristo como Filho de Deus. E o Jesus Cristo, Ele mandou o seu Espírito, e o seu Espírito tem frutos. E o fruto do Espírito primeiramente é amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, bondade. Quinto, benignidade. Sexto, longanimidade ou uma grande paciência. Sétimo, fidelidade. Oitavo, mansidão. E o nono, domínio próprio. Se eu sou de Cristo, o Espírito de Cristo está em mim. E se o Espírito de Cristo está em mim, o que vai ficar evidente é a influência cósmica e poderosa do Espírito Santo de Deus em mim. E essa influência começa com o amor. Depois a paz, alegria, bondade, benignidade, paciência longa, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Para terminar, a nossa querida Gisela leu 1 Coríntios 13. E eu quero ler aqui eu vou ler aqui na minha versão aqui. 1 Coríntios 13. Olha só o que diz. Se quiser ligar as luzes, pode ligar, tá? Se eu falar com eloquência humana, pode diminuir um pouquinho, e com êxtase próprio dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não estiver amor, nada serei. Se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, e ainda que for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Por fim diz assim: mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme, fé; esperança inabalável, esperança; e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Então Paulo fala assim: quando eu era menino, pensava e agia como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas próprias de menino. O que ele quer dizer para nós é que o amor, ele também deve crescer em cada um de nós. Na medida que nós andamos com Cristo, na medida que nós temos intimidade com Ele, na medida que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, eu vou crescendo no amor, vou aprendendo a ser mais sereno, a aceitar as pessoas como elas são, a ter coragem de mudar aquilo que eu posso e buscar sabedoria para aplicar o amor em todas as áreas da minha vida. Shalom Adonai, paz do Senhor Jesus com todos. Deus abençoe.